Muito bom dia, pessoal. Começando aqui mais uns 10 minutos de economia. Hoje falar um pouco do Boletim Focus, que foi divulgado, teve algumas alterações na previsão da Selic. Falar também um pouquinho da produção industrial da Alemanha, que saiu hoje, e mais alguns dados da agenda econômica. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos começar aqui nossos 10 minutos de economia e aí falar um pouquinho do que está acontecendo na agenda econômica ao redor do mundo. Mas antes de tudo, vamos fazer aquele giro nas bolsas, só atualizar. Rússia caiu forte, né? Tá bem vermelhinho aqui. Caiu 2,95%, né? A principal, que é o RTS. Caiu bem forte lá a Rússia. Mas as outras bolsas estão operando assim próximo à estabilidade, né? Sem muita variação. Lá no Canadá está subindo 0,58, Estados Unidos com alta de 0,52, Ibov com queda de 0,22, FTSE 100 no Reino Unido com queda de 0,5, DAX na Alemanha com queda de 0,40. A China fechou com queda de 0,59, Nikkei com alta de 0,19 e a Austrália com queda de 0,22. As bolsas operando aqui próxima à estabilidade, sem muita variação, né? Nenhuma variando mais que 1% aqui, nem para cima nem para baixo. Muito por conta da agenda econômica fraca que vamos ter, né? Juros agora, decisão de taxa de juros só no dia, a partir de setembro, vai começar as divulgações dos principais países e aí as bolsas deve ficar um pouco mais consolidado nesses períodos, né? Claro que a gente vai ter, né, a divulgação de inflação aqui no Brasil a gente já começou, né, com o nosso primeiro dado, que é o IGPDI, que é o Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna. Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Passando aqui pelo índice de ganância e medo, menos ganancioso, né? Vamos aqui para a timeline, só para mostrar como é que esse índice está. A gente estava na semana passada, no começo, no nível de 74, e aí caiu para 69 e agora se permanece aqui em 69, né? Esse dia foi o dia que a bolsa lá caiu mais forte, teve uma queda maior, mas a gente vê que o índice começa a ficar menos ganancioso, né? A bolsa na máxima não está conseguindo romper o patamar de máximo S&P e a bolsa a ganância começa a diminuir um pouco, né? Começa a vir mais um pouco de medo em relação ao futuro da economia. Vindo aqui para o DXY agora, operando em leve alta de 0,05%, né? Patamar que a gente comentou aqui nessa região de topo aqui, região que ficou bastante tempo trabalhando nesse 102.500, 103, e deve permanecer nesse ponto, né? Agora já recua aqui para os 102, que é uma região que foi topo aqui também, a gente tem que observar os suportes anteriores, a gente pode ver que já recuou e tentou subir no dia de hoje, mas já perdeu. Se perder essa mínima aqui no 101.700, deve vir testar aqui essa parte do 101 de bola. Indo agora aqui para o S&P. O S&P que tá, a gente pode ver que o gráfico não está nada legal, né? Cai, sobe, cai, sobe. Ele caiu aqui na sexta-feira, fechou em queda de 0,53. Hoje já está em alta de 0,48, né? Ou seja, praticamente só recuperando o que perdeu na sexta-feira. E a gente pode ver que o S&P começa a fazer movimento de correção, né? A gente já falou desse patamar aqui de 4.450 na quarta-feira. Ele chegou bem próximo, né, de testar esse ponto. Se perdesse 4.450, próximo patamar 4.390 e depois esse fundo aqui no 4.330, né? Mas hoje já vai se recuperando um pouquinho. Tem que aguardar os dados econômicos começarem a sair para ver o que é que vai acontecer com a bolsa americana. Vindo aqui agora para o petróleo. Petróleo que chegou nesses 86, né, 87, que é um ponto aqui, um topo anterior. Vou até diminuir o gráfico aqui para a gente conseguir visualizar melhor. A gente vê aqui esse 87 é um ponto de resistência, o petróleo chegou bem próximo, né? A gente olhar esses dois topos aqui, foi onde ele chegou, 86,50 dólares, e aí já apresentou o recuo, né? Não perdendo esse fundo aqui no 82, ele se mantém aqui na tendência de alta e deve testar essas regiões de topo aqui, né? 87, 88 e posteriormente 90 é o próximo alvo para o petróleo, né? Hoje, movimento mais de correção, caindo 1,13% após 2 dias consecutivos de alta. Minério de ferro está operou, né, naquele pregão que ele tem agora da madrugada lá na China. São 9h46 da noite, nesse momento. Está operando em alta, né, de 0,78% após uma alta aqui de 0,33% na segunda-feira. Né? Minério que vem corrigindo, né? A gente
esse patamar aqui, que foi um ponto que ele veio testar, e foi um topo, formou um topo aqui e já perdeu, porque tu pode estar fazendo aqui um topo duplo, e veio para testar já essa região de fundo. Não perdendo essa região de fundo aqui, o minério pode voltar a subir, né? Mas a questão do minério é bem complicada por conta da China, né? Se vai ter estímulo, se não vai ter estímulo, e os investidores estão se preocupando bastante com esse fator lá da China, que não resolve se vai ter estímulo, se não vai, e aí começa a preocupar um pouco, a gente vê a reação diretamente na commodity. Lá na agenda econômica, Reino Unido, tivemos o índice de preço de imóveis, recuou pela segunda vez consecutiva aqui, menos 2,4, né? Era esperado uma queda maior de menos 3,8, o último dado devia sido menos 2,6, né? O índice de preço recuando lá no Reino Unido mostra imóveis mais baratos, que é melhor para a economia, né? Os imóveis no Reino Unido que chegaram a níveis bem altos, né? E agora já começa a dar uma leve recuada. Produção industrial na Alemanha, menos 1,5%, era aguardado menos 0,5%, né? Veio bem abaixo aí do que era esperado. Aqui no Brasil tivemos, como eu tinha falado, o GPDI, o Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna, referente a julho, veio em menos 0,40%, né? Era aguardado uma deflação de 1,91%, veio acima do esperado, e aqui está a notícia do FGV, o portal da FGV IBRE, Ibra, que é o que reporta esse dado. Ele, inclusive, fala aqui que a variação está no acumulado, está 7,47% no acumulado dos meses. É uma variação recorde aí para o indicador, né, de queda. E ele fala aqui que o que mais impactou foram as commodities, né? A soja saiu de menos 3,61 para 3,2 positivo, o minério de ferro saiu de menos 2,19 para 1,95 positivo, e os bovinos saíram de menos 5,70 para 1,70 positivo, né? Foi o que mais impactou aqui no IPA. Aqui o gráfico desse mesmo indicador, do IGP. Deixa eu só voltar aqui que passou. A gente tem ele vinha apresentando deflação aqui, né? Quatro deflações seguidas e fez mais uma, só que já está chegando bem próximo aqui ao nível de zero, né? E se começar esse indicador a mostrar inflação, não só esse, mas como os outros indicadores inflacionários começarem a mostrar inflação, deve começar a preocupar um pouquinho mais o Banco Central por conta da redução dos juros, né? Mas, vindo aqui para o Boletim Focus, a gente pode ver que as projeções foram reduzidas, né, na taxa de juros. 2023 de 12 para 11,75%, em 2024 de 9,25% para 9%, e em 2025 de 8,75% para 8,5%. Né? A gente teve redução em todos os anos aqui, só não teve em 2026, que se manteve em 8,5%. Né? Até porque 8,5% já é um juro mais ou menos normal aqui no Brasil. Né? A gente dificilmente vai ficar abaixo disso. Né? A gente viveu um período ali de 6% anteriormente, né? Antes da pandemia, mas o normal é sempre ficar em torno de 8%, entre 8% e 10%, sendo que o Brasil é um país subdesenvolvido ainda. E vindo aqui para o PIB teve um leve aumento de 2,24% para 2,26% no ano de 2023, os outros anos inalterados. Né? E o dólar, leve variação aqui de 4,91 para R$ 4,90 por dólar. Eu queria trazer essa notícia aqui do minério de ferro, né, que eu tinha falado sobre isso. Inclusive, está falando aqui dos contratos, né, que já acumulam do topo, né, já acumulam uma queda de 20% do pico feito em março. E aí essa questão é justamente por isso, né? Reduzir a produção do aço no semestre, isso representaria um claro choque de demanda. Né? E aí os analistas começam a soltar notícias não tão boas em relação ao minério, e o que aconteceu foi que o minério caiu. Né? O minério está há praticamente 5, 6 dias só operando em queda. Né? Notícia bem interessante aqui para quem quiser ler um pouco sobre essa questão de minério de ferro, como é que está a demanda, a oferta, né? Aqui ainda fala que o minério de ferro esfriou este ano após uma recuperação mais fraca do que o esperado na China. Né? O que a gente vem sempre falando aqui dessa questão do mercado imobiliário, falta de clareza de medidas para estimular o setor imobiliário da China. Né? A China que criou uma demanda muito forte pelo minério na época da pandemia e agora não está conseguindo mais se manter. Né? Tem até aquele vídeo sobre as cidades fantasma que foram construídas lá na China e a gente vê isso começando a refletir. Vindo para a nossa bolsa, a gente está operando em queda de 0,25% agora, em tempo real. As maiores quedas são Cash, caindo 4,42%, Pets, caindo 2,56%, 3R Petroleum, caindo 2,48%,
e Dux caindo 2,45%, SLC renovando o mínimo aqui agora, caindo 2,29%. Né? No campo da alta, temos VBSE, que reportou um balanço melhor do que o esperado e está subindo 2,44%, Açaí subindo 1,90%, Embraer subindo 0,91%, Petro 3 subindo 0,88% e Ultrapar subindo 0,84%. Né? Pouquíssimas empresas subindo, se a gente olhar aqui nessa lista aqui do lado, a gente vê que tem pouquíssimas empresas operando em alta no dia de hoje. A maior alta é BBSE e Açaí, o resto está subindo menos que 1%. Né? Bolsa aí bem temerosa, não sabe, preocupações em relação à inflação, né? Já começou a apresentar uma alta ali, e aí começa a preocupar a questão dos juros. E Bovespa está em região de suporte, né? Exatamente aí agora está reagindo numa região de suporte, que foi a mínima de sexta-feira. Se reagir aqui, apesar de já ter subido, né, já ter tocado aqui os 120 mil pontos, que era uma região mais forte de resistência, e já recuou. Né? Não acredito que vai subir, claro, só se vier alguma notícia muito boa aqui para a nossa bolsa. Nossa bolsa brasileira está bem esticada, né? Está apresentando aqui, fez uma consolidação, tentou romper novamente e já volta aqui nesse topo que foi deixado. Né? Mas, muito provavelmente, a bolsa deve retornar para esses 116.500, para assim, aí sim ter uma força compradora ali, né? Uma realização dos preços, onde investidores compradores têm interesse em comprar o ativo. Chegando nessa região aqui de 116 mil pontos, pode ser que a gente tenha uma forte força compradora e aí sim a gente pode pegar um impulso. Né? Vamos dar um passo para trás para dar dois para frente e a gente conseguir e renovar, quem sabe, até o topo histórico esse ano ainda. E o dólar está subindo 0,57%. O dólar que teve 3 pregões seguidos aqui, né? Se a gente vê, subiu, caiu, está subindo novamente. O dólar também está bem consolidado, não consegue romper essa região dos 5 e também não perdeu aqui a região do 4,70. Né? Vai ficar oscilando aqui, está desde junho oscilando nessa região. Não acredito que vai sair daqui nesse patamar agora. Né? Se sair, se romper o 5 aqui, próximo alvo é o 5,15. Se romper o fundo, próximo alvo é o 5,60. Então era isso que tinha para falar para vocês, pessoal. Falar um pouco da nossa bolsa, como é que está a economia ao redor do mundo aí. Notícias, não tem tanta notícia, né? A agenda bem fraca no dia de hoje, a gente pode até ver isso aí, as bolsas estão operando próxima estabilidade, sem muita variação, muito por conta disso, né? Sem muitas notícias, o mercado fica meio sem saber que direção tomar. Agradecer a vocês que assistiram o vídeo, pedir para curtir nossas páginas, LinkedIn, Instagram, Facebook, é muito bom, ajuda o nosso trabalho. Aqui no YouTube também, se puder compartilhar esse vídeo, fica aqui o agradecimento por isso. Vou ficando por aqui, até quarta-feira, tchau, tchau.